Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar a leitura bíblica. Hoje estaremos lendo o primeiro livro de 1 Reis 17, como lemos anteriormente, o Acabe, ele foi levantado como rei em Israel, ele fez tudo que era de ruim, de mal para com o Senhor, casou com Jezabel, enfim, assim nós lemos nesse capítulo anterior, e assim Deus sempre colocando a sua mão, porque Ele tem que começar a realizar e fazer o que é necessário, o que é preciso, para que o povo dele bem realmente se liberte, abençoado e consagrado, e assim Ele levantou um homem chamado Elias, e assim então começa nesse capítulo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Imagine então a confiança, o poder que este homem chamado Elias, um profeta de Deus, ele disse ao rei de Israel que não iria cair uma gota de orvalho nem chuva nesses anos seguintes. E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentarem lá. Então ele foi para o ribeiro para poder lá ser alimentado pelos corvos, como aqui nós lemos, e beber água do riacho. E ele fez o que o Senhor então lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e bebia água do riacho. E algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva que daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que nenhum pedaço de pão, mas somente um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa passagem aqui era tão maravilhosa, tão especial, quando a gente vê a ação de Deus, o mover, a sua soberania. Quando Acabe ele foi levantado e fez pior do que os outros reis, Deus então criou uma situação para que não chovesse sobre Israel, e assim não choveu por 3 anos e 6 meses, conforme a palavra do homem de Deus. E Deus então começou a trabalhar com Elias, mandou que ele fosse para um riacho, para que ele pudesse lá ter água, para que ele pudesse beber, e aí a carne e o pão viria através da boca de um corvo, que é praticamente da família dos urubus, que comem só carniça, mas Deus faz as coisas loucas deste mundo acontecer no meio daquele que crê. E assim ele manda então, depois que o riacho secou, porque já não tinha mais água sobre a terra, ele ficou um tempo, ele não fala o tempo a qual ele ficou, mas o riacho secou, então é hora de você mudar de cenário. E aí então Deus mandou Elias que ele fosse para uma casa de uma viúva lá em Sarepta, e chegando lá, o cenário que ele viu, né, porque se ela iria alimentá-lo, chegando lá, ela tinha só um pouquinho de farinha e azeite para comer, ela e o filho dela iam morrer. Ela estava catando um graveto. Então você imagina então a situação que este homem chega e ele tem que agir e usar a sua fé, conforme Deus lhe deu toda a direção pelo Espírito, enfim. E ele pediu água para ela. Logo que ela foi buscar a água, ele gritou e disse: prepare então para mim uma refeição. E aonde então ela disse: aliás, me traga um pão. E ele disse: olha, eu não tenho nada, eu vou para minha casa, agora vou preparar uma refeição para mim e meu filho morrermos.
Mas Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Olha só o versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não vai se acabar e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha só, essa mulher tem que ter muita fé, crer, confiar, acreditar no homem que ela não sabia quem era, nunca conheceu este homem, enfim. A Bíblia não fala que eles tinham contato, comunhão, mas Deus enviou então que Elias fosse à casa dessa mulher viúva, a qual chegou lá, o cenário era pior do que ele estava, ela só tinha um pouquinho só realmente de farinha e azeite para poder fazer uma refeição e comer e morrer, ela e o seu filho, como assim ela disse. Mas então ela creu nessa palavra. E aí diz assim no 15: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor profetizada por Elias. Por isso nós temos que profetizar. As palavras têm poder tanto para o bem como para o mal. Se entendemos isso, nós temos que declarar e fazer realmente declarações, profetizar de forma positiva para a sua própria vida, minha vida, sua casa, sua família, enfim. Porque olha só, o que era algo que era improvável, como até os próprios corvos alimentar o próprio Elias, assim Deus ele ordenou que assim fizesse. Chega uma situação como essa viúva, ela disse: olha, assim conforme o Senhor me mandou fazer, assim eu farei. Ela foi e viu como que ela não se arrependeu, porque não se acabou o azeite, não se acabou a farinha. E algum tempo depois, o filho da mulher, o dono da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem eu estou hospedado, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Olha que maravilha, como este homem foi exaltado, não somente porque não faltou a farinha, faltou o azeite. Criou-se uma outra situação, a qual o filho dessa mulher, passando-se algum tempo, ele morreu. Como assim, do nada? Ele ficou piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou, ela foi clamar a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Porque sempre o pecado, quando a pessoa ela vê uma situação contrária sobre a tua vida, ela já olha para o pecado que ela cometeu e começa a se acusar, já se condenar, já se pesar, enfim. Mas então Elias, ele pegou o menino, levou para o quarto aonde ele estava, ele deitou sobre o menino. Eu não sei o porquê, na verdade, ele tinha esse costume, como foi até com o filho da própria Sunamita. Nós também temos essa palavra, essa revelação. E aí, olha só a situação. Ele chegou, ele deitou sobre o menino, ele clamou ao Senhor, falou com Deus: trouxesse também essa desgraça sobre essa viúva, a quem eu estou hospedado? E aí ele deitou-se, clamou 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor, e Deus ouviu a voz de Elias. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino.
E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Esse é um sinal maravilhoso. Nós precisamos crer, confiar que Deus faz milagres, maravilhas, transformações, aonde Deus ele deu o poder de surpreender e realizar. Não diga que seja a forma maneira que ele tinha, Elias, a qual ele cria dessa forma, dessa maneira, em deitar sobre a pessoa, enfim, e clamando a Deus, porque nós não podemos pegar apenas uma prática, mas sim a fé que aquilo fez esse homem mover e crer, confiar, a qual aconteceu o milagre sobre dessa criança, porque ele clamou, ele buscou. Não foi só o fato dele deitar 3 vezes sobre a criança, mas a maneira como ele clamou, como ele buscou, como ele creu, como ele confiou, porque ele mesmo estava sendo realmente aprovado ou não por Deus. Ele foi aprovado mais uma vez, ele crendo, confiando, acreditando. E é o que precisamos fazer diariamente, em meio às lutas, batalhas, guerras. Não podemos jamais parar de existir, abaixar nossas mãos, mas crer, confiar que Deus está conosco sempre, e orando e clamando e buscando o Senhor. A sua vitória, ela sempre virá. Então apenas creia, confie, acredite, e Ele vai responder, Ele vai abençoar, Ele vai prosperar totalmente a tua vida. Apenas não pare, não desanime jamais, não desista jamais, não pare jamais. Desistir nunca. É confiando, acreditando, correndo a corrida, a proposta que Deus fez sobre a tua vida. Corra de tal forma, de tal maneira que você alcance o seu prêmio, aquilo que você realmente foi determinado a fazer. Há um propósito sobre a tua vida, realmente é uma carreira que você tem que correr. Então corra de tal forma que você alcance o seu prêmio. Assim foi com Elias, assim foi com Eliseu, assim foi com os demais profetas, homens de Deus de verdade, homens que fizeram a diferença, como Davi, enfim, tantos outros. E nós precisamos também fazer a diferença onde Deus nos enviar. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, por esse momento, e podemos estar lendo essa mensagem, que eu creio que ela é muito importante, para que a gente possa entender, compreender a tua forma, a tua maneira de somente fazer e realizar milagres sobre nós. Então que assim aconteça sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, que o teu poder exalte e prospere de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural a cada um de nós. Então pedimos a tua bênção, o teu socorro bem presente, que o Senhor venha fazer acontecer o milagre, Pai, de forma especial, onde o cenário muitas vezes, meu Pai, é tão caótico, é tão realmente cheio de problemas, dificuldades e impossibilidades, que o Senhor venha transformar a cada cenário, meu Pai, a cada circunstância, a cada situação, que haja ali o teu poder para abençoar e consagrar ainda muito mais a cada vida sempre, em nome do Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, prospere muito a sua vida, prospere muito, muito a sua casa, a sua família, seus sonhos, propósitos e projetos, e que nada seja um impedimento para que você possa viver o melhor de Deus. Amém? Deus abençoe muito, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nas mensagens, as orações, em nome do Senhor Jesus.